Olá, você está assistindo o Boletim Gosta Muito, eu sou Irã Ravache, estou aqui apresentando mais um episódio aqui da série para a gente falar daquilo que a gente gosta muito mesmo e só do que gosta, de que a gente entende e muitas vezes do que não entende. Fica com a gente, daqui a pouco volta o Boletim Gosta Muito. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim Gosta Muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim Gosta Muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache. Que bom que você não fugiu, não foi assistir um filminho desse de tiro faca da cara e tapa e briga, desses bem blockbusters, e tá aqui pegando um pouco de informação com a gente, porque hoje eu tenho um convidado que eu estou esperando há muito tempo, como um bom companheiro amigo, o nosso amigo Jarbas Capuço voltar. Seja bem-vindo, Jarbas. Que honra, Irã. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso falar com você, cara. Aqui vocês vão ter aqui um recorte. Pode até falar besteira, mas fala com convicção, entendeu? Acreditando. E eu sempre tive isso com você, Jarbas. Então, você que está acompanhando, se prepara que o programa vai ficar especial. E eu já quero abrir, Jarbas, vamos lá, com uma pergunta muito pessoal, porque eu sei o motivo, mas eu quero que quem está assistindo também. Houve um período agora, Jarbas, que você deu não agora, mas acho que até o começo do ano passado, deu uma afastada da dependência química. Um termo, Irã, enxugou gelo, né? Cansa enxugar gelo, né? Cansa. Não vai acontecer nada. Explica pra gente, o que foi essa fuga sabática que você fez? Você não foi viajar, não foi tirar férias em Cancún, né? Tomando picolé lá. O que Jarbas fez que... Eu lembro de uma frase, eu chamei o Jarbas para comer no botequim lá do Ceará, do lado do meu consultório. Isso mesmo. E o Jarbas falou: Irã, eu tô de saco cheio, cara, eu não aguento mais isso. Não vou fazer nada. E eu tava montando estúdio. O Jarbas falou: não, eu tô cansado, não aguento mais. E eu vi uma angústia em você, tá? E você tá aqui de novo, e se você não tivesse, eu ia aceitar você, obviamente, do jeito que você é, a natureza exata do seu ser. Mas estava bem claro naquele dia. Conta um pouquinho pra gente, Jarbas, o que foi que te levou a esse período? Exaustão, né, Irã? Exaustão. Saco cheio. Saco cheio, na verdade, né? Eu sou da dramaturgia, né? Colocar a palavra bem colocadinha é legal, né? Saco cheio, na verdade. Trabalhar com dependência aqui... É um texto muito ruim, né? Farco. Mal diagramado. Mal carpintado. Mal carpintado. Pouca carpintaria teatral. Pouca carpintaria. Eu sempre gostei de dependência química, desde que eu comecei a estudar em 2009, com a turma do Laranjeiras lá na Uniad, aconselhamento e dependência química, né? E eu sou um cara que eu fico que nem pinto do lixo na parte de psiquiatria. Eu gosto da psiquiatria. Tá lá dentro, né? Eu adoro. Não tá comendo nada, mas fica lá, né? Fico lá, eu adoro. Mas chega uma hora que não dá. Saí da psiquiatria, né? Do pátio, vamos dizer assim. Fui lá ser coordenador do Vila São Paulo durante 5 anos. E ali eu me esgotei, porque eu tinha alguns pacientes que eram muito, muito graves, assim. Alguns respondiam bem. Alguns respondiam bem, outros não. Mas a maioria grave. A maioria grave, né? A família que não ajuda, né? Sempre a família. Olha aí, se você tem filhos dependentes químicos, saibam que tem pesquisas seríssimas dizendo que quando a família participa do processo terapêutico, as chances de sucesso aumentam em 80%, viu? Não perturbe a nossa bilis, né? O meu esôfago. Porque a família, quando ajuda, atrapalha. Quando não faz a cartilha. Quando não faz a cartilha, atrapalha, né? Então, naquele momento, eu tinha pego alguns casos, inclusive alguns a gente dividiu. Sim. A gente estava trabalhando junto. E eu cheguei na exaustão, por quê? Porque
essa coisa do enxugar gelo. Eu senti que toda a estrutura da dependência química, pelo menos aqui em São Paulo, estava ruidosa, estava fragilizada. Ainda tá, viu? Eu acredito que Ainda sim, tá. né? Algumas coisas melhoraram e outras pioraram. Eu sei que tem bons lugares, por exemplo, para internar em São Paulo, mas são raros. Mas tem uma frase que na época você falava, que eu não fazia premonição nenhuma sobre o que você queria ir embora, mas ficava claro para mim que as coisas estavam indo para um limite. Que assim, eu conversava com o Jarbas de algum caso no telefone e você falou, Irã, não tem jeito. Não tem jeito, esse paciente não vincula. Eu adoro essa frase sua, do gelo e essa, né? Paciente não vincula, é uma frase que eu já conhecia, mas ficou muito forte na sua figura. Paciente, você oferta, explica, ele não adere. Então, olha, desanima. Aí eu escutava você falando, eu falava assim, desanima. Caraca, velho. É a profissão do desânimo, né? Da frustração. Trabalhar com saúde mental é isso que você falou, né? Você tem que ter uma resiliência à frustração gigante, né? Gigante. É um treinamento. É um treinamento. Quantas vezes eu estava na clínica, eu dava alta pro paciente de manhã, redondinho, né? Crente que ele tinha entendido. Agora vai. Chegava tarde de resgate. No dia seguinte. Ou no dia seguinte, mas eu já vi chegar no mesmo dia. Eu já vi uma vez, duas vezes chegaram. Muitas vezes, porque ele chegava em casa, ele ganhava o kit recaída. Os pais davam o kit recaída para ele. Que é um carro novo e um cartão de crédito. Não, são 3. Uma casa, um carro, um cartão de crédito. Um cartão de crédito, um carro, a namorada. Mas só o cartão de crédito já arrebenta. Porque o paciente fazia o que? Era o tempo da Love Story, né? Ele ia pra Love Story. Né? Ia pra noite. O paciente saía em ressocialização, a família fazia um churrasco cheio de cerveja, cheio de bebida. Muito, muito difícil. É muito difícil. E aí, assim, são pacientes... E você faz um mapa explicando. Tudo. Eu não pego, então, Irã, eu não pego o caso de dependência química se eu não fizer orientação familiar 2 vezes por mês. Eu não pego. Eu já falo de início. Tem que ter orientação. Porque assim... Se não for você, é alguém vinculado. Alguém vinculado. Eu vou chamar um companheiro, pode ser você, por exemplo. Uma psicóloga. Para acompanhar a família. Porque é sistêmico, a gente está cansado de saber. O vínculo do paciente, seja ele quem for, com a família, seja ela qual for, é muito antigo. É muito forte. Não é porque a gente chegou agora no caso que vai quebrar isso. Não vai. E essa disfuncionalidade desse vínculo, a gente não vai transformar da noite para o dia. A gente vai dar uma acertada, né? Porque é uma essência ali, é uma disfuncionalidade muito grande. Por quê? A dependência química, nós dois sabemos que é uma doença primária, ela independe de outras doenças, né? Ela acontece. Pode estar conjunta, mas ela acontece. Sim, a disfuncionalidade familiar também pode ser primária, anterior à dependência química. E amplia só com o uso. Isso, amplia só com o uso. Então, assim, se você não fizer um trabalho junto a essa família... Não tem sucesso. Você vai dar alta para esse paciente, mesmo que ele fique redondo, nessa família ele só funciona usando. Jarbas, dentro da condição que fez você dar uma respirada, porque na verdade foi uma respirada. Isso. Esse negócio de tratar de louco tá no sangue. Eu amo a dependência química. Amava antes e agora depois também. É amor e ódio. Amor nativo e na recuperação. Jarbas, deixa eu te perguntar, também colaborou para o teu afastamento a precariedade da falta de qualificação dos profissionais? Nossa, mas total, né? Total. Porque assim, eu interno paciente numa clínica que eu tenho acesso. Eu tenho que ter acesso a essa clínica. Falar com o médico. Eu quero saber como está o paciente, quero o relatório, quero conversar. O que aconteceu, né? Etc. E principalmente quero conversar com o paciente. Eu me deparei com psicólogos que, pelo amor de Deus... né? Falava aqui que a pessoa está fazendo aqui, não tem o menor manejo, né? A gente passou por isso. A gente passou por isso junto, sim. Uma clínica bem conhecida nossa. São equipes completamente desestruturadas, amadoras, né? Alguém que aparece o investidor, vamos abrir uma clínica. Né? Uma fazenda. Sítio. Tem uma fazenda ali ociosa, um sítio, vamos abrir uma clínica que dá dinheiro. Joga meia dúzia lá de terapeuta e psicólogos que não sabem nada de dependência química. Ou pega o menos louco para cuidar do mais louco. Não. Tem clínica aí que 3 meses o cara tá limpo, o cara vira monitor, né? 3 meses limpo, né?
Pelo amor de Deus, né? Aí te atende de camisa aberta com cigarro no canto da boca, né? E xinga teu paciente de vagabundo. E chamam que aqui na clínica. Aqui na clínica, então, teu paciente é vagabundo. O problema dele é que ele é vagabundo. Isso também cansou? Cansou demais da conta. Você estuda, né? Olha só, fiz psicologia, fiz especialização no IPQ, tenho 3 cursos de extensão na Federal de Santa Catarina, Botucatu, vivo lendo artigo, Se instruindo o tempo todo. Porque dependência química é dinâmica. Para quem não conhece Jarbas, é legal conversar com ele, que ele cita o trecho e ainda dá o nome do beliante que escreveu o texto, né? Segundo não sei o que, eu converso com ele que é um poço de citação, eu falo, a memória desse desgrama. Porque assim, a gente estuda tudo isso, como você, eu sei que você estuda pra caramba, Irã, porque a gente tá lidando com uma doença radical, ortodoxa. Sim. Se você não tiver manejo, se você não estiver se atualizando o tempo todo, você fica para trás. Esse é um dos problemas das clínicas, elas não se atualizaram. Ainda dão reunião de rei e bebê até hoje. Não, é impressionante, cara. Grupo de rei e bebê. Não, TRE. TRE, a mesma coisa de 40 anos atrás. Não muda. E faz tratamento de manada. E não faz prontuário. Não faz prontuário. Aí eu junto 3 alcoólicos puro sangue, aquele de botiquim, que assiste Cidade Alerta no botiquim, com 30 cara que usa crack. Como que vai dar um link terapêutico? Porque esse cara do álcool, ele tem, em primeiro lugar, ele tem uma crença que ele não usa droga, né? Ele tem uma crença que ele pode beber em lugar qualquer. Porque álcool não é na cabeça já dele. Já o do crack não. Só que a vivência do uso é completamente diferente. Não, a ação de limiar. A ação de limiar. De uma substância é completamente diferente da outra. Você tem aí uma pessoa com 25 anos de alcoolismo para começar a pensar... que tem um problema. Exato. Para começar a pensar que tem uma coisa ruim nele. Sim. O do crack é 1 ano e meio, 2, no máximo. Máximo, né? Então, assim... Chega, coloca todo mundo no mesmo grupo e dá grupo TRE, RBB, você entende? Com depoimentos de usuário de crack, e aqui eu não estou discriminando o usuário de crack, mas que esse alcoólico não vai entender nada. Não tem identificação nenhuma. Tem identificação nenhuma. E aí você tem que ainda explicar que na literatura, a literatura de 1940, 50, na literatura... que foi escrita numa outra época, com arquétipos. Sim! Né? Então, assim, há que se atualizar. Traz um conceito, já é referência científica, baseada em quê? Então, você acha que ainda o preconceito dentro da nossa área da dependência química, aí eu estou falando entre os pares que trabalham, não vou nem chegar no familiar. Com relação aos pacientes? Com relação não só aos pacientes, mas com relação à metodologia também. Eu sou da USP, não converso com o pessoal da Unifesp. Muito. Tem as panelas, tem as bolhas, né? Então tem o pessoal do Laranjeiras, tem o pessoal não sei da onde, tem o pessoal assim que não se conversa, não, porque aqui é assim, aqui é assado, etc. Todo mundo tem a melhor receita do mundo. Todo mundo tem a sua verdade. Todo mundo tem a sua verdade. Sua crença absoluta. Isso. E realmente não se conversam. E muitas equipes chegam a ter um julgamento moral com relação aos pacientes, né? Eu já participei de quantas discussões de caso assim, que era um julgamento moral. O tempo todo. Olha, que essa pessoa fazia, o que ele ia, não sei o quê, etc. E eu vou te dizer que eu já participei de supervisão em hospital conceituado do Brasil durante 2 anos e meio. E o que eu escutava de R2, né, de residência, de psicólogo, falando da forma pejorativa e do jeito que falava do paciente, eu falei, nossa, como vai tratar? Onde a gente vai chegar? Não tem conta transferência absurda. Muito grande. Muito. Isso me cansa também. Tem hora que eu quero vender tudo, pegar um trailer, ir embora com a Valéria, que é uma ótima companheira, que Deus me entregou assim, cara. E uma ótima psicóloga. Ótima psicóloga. Pegar e ir embora e falar assim, vamos montar a barraquinha. O meu sonho é vender frango assado e boiscanga, Irã. Olha, quero comprar 3 máquinas de frango assado e vender frango. E vende? Vende. Eu não preciso conversar com o frango. E coco. Porque ainda tem um rapaz ali para poder, uma pessoa para poder abrir. Só faço. Eu gosto do Charlie Brown, que a Lucy, a brava, né? Tá numa barraquinha, shrank.
terapista, uma coisa assim. E faço a terapia. E tá lá, 2 cents. Dois não sei o quê. Eu queria saber por que o Charlie Brown chega para fazer a terapia. Por que a vida é assim? Por que o barco não sei o quê? Por que a montanha? Por que o céu é azul? Não sei o quê. Ela... Pô, não enche o saco. Vai viver a vida e para de me cansar, beleza? Paga. Tipo, ela dá uma dura nele, tipo, não me enche o saco, paga. Então eu te pergunto o seguinte: quando você fala de enxugar gelo, quando você está falando de cansaço e tal, também está muito relacionado à falta de conteúdo terapêutico, de demanda que o paciente traz. Sim. Ai, não comprou, meu pai não me dá dinheiro, não me dá carro. Ai, por que eu não posso ir no show do Lollapalooza? Pô, você tem 2 meses, saiu da internação 1 mês. Você acha que o show do Lollapalooza do reggae é adequado? Na festa do Madame Satã, por que eu não posso ir com a minha galera? Não tem um assunto um pouco mais profundo, a natureza exata do meu ser, como é que eu sou, por que eu funciono disso? Não tem conteúdo, né, Irã? Essa que é a verdade. Essa geração ou também algumas outras? Vem dos milenais pra cá, né? Na geração Z estourou. Coincidentemente, ontem eu comecei a assistir aquela série Adolescência. Eu assisti, de ponta a ponta. Então ali mostra o desastre geracional, né? Impressionante. Você assistiu o 2º capítulo? Assisti. Da terapeuta? Da terapeuta. Nossa, ali é fato. E aí tem uma cena simbólica maravilhosa, que é a hora que o policial vai conversar com o filho e o filho explica para ele a linguagem dos emojis. Dos emojis, né? O red pill, a Você viu a cara do menino quando o pai vai falar com ele? Como é que você não sabe disso, cara? Você pagou mó mico, fiquei constrangido do mico que você pagou. Não é mico. E é isso que eu tô falando. Como hoje eu e você, Ira, que somos boomers, né? Vamos trabalhar com essa geração que não tem referência. A referência que não tem repertório. É a cor do coração, a cor do coração. Que fala no WhatsApp com tudo abreviado, é outra linguagem. Isso é impressionante. Numa modernidade líquida hoje que a gente vive, numa sociedade que a velocidade é da internet. Só que a nossa fisiologia não abarca essa velocidade. Numa sociedade que eu preciso, ao mandar um filme de 1 minuto para você assistir, porque eu achei importante, eu tenho que explicar antes que você precisa assistir até o final. Isso. 1 minuto. Isso. Porque 1 minuto é muito tempo para você parar e ver. Pois é. Eu tenho que te solicitar atenção até os 60 segundos. Irã, eu já peguei paciente, já trabalhei com paciente de 16 anos, que eu ia fazer acompanhamento terapêutico, eu falava, hoje a gente vai assistir um filme. O cara não consegue ficar 20 minutos concentrado numa telona. Porque a cabeça dele... Então vamos lá, né? Neurobiologia. Sistema límbico, sistema de recompensa cerebral dele está completamente atrofiado, não só pela substância. Não consegue parar. Não consegue parar. Se conectar. É o prazer imediato. Por quê? O celular... Por que a gente proíbe celular dentro de clínica? Vamos lá, gente. ABC, né? Primeiro que é o portal do inferno, né? Ele vai falar com o traficante, ela vai mandar nudes. Ele vai para fora. Ele vai para fora, ele sai da clínica. E a ideia de você estar confinado é você ficar com você. Tem uma crise ética. E aguentar ficar com você. Isso, angustiar. No nosso papel, eu escrevi isso ontem num post. O nosso papel, as pessoas me pagam para eu angustiá-las. É verdade. Porque assim, se não angustiar, não vai para lugar nenhum. Domingo de manhã, que você tá em casa sozinho e aí você inicia o seu domingo fazendo bosta, é porque você não dá conta de ficar sozinho no teu domingo. Sim. A clínica reproduz isso, só que num setor protegido. Sim. Quando você tá em casa sozinho, você não tá protegido, porque você não tem ego auxiliar seu, você não tem limite interno. E você vai e faz bosta. Na clínica não. Por isso que o celular continua, mas o celular é retirado para isso. Ele é retirado para não ter conexão. Sim, para não ficar com o pé fora da clínica. E em segundo lugar, para a gente tentar fazer isso, que ele entre em contato com ele mesmo. Não sofra, né? Isso Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, escreveu, tem um texto dele que chama
Tempo de Viver, ou Tempo de Vida, não lembro agora, que ele já fazia isso nos anos 40, ele fazia uma crítica severa à indústria do entretenimento, porque roubava o tempo dessas pessoas angustiarem. Criarem. Ócio produtivo, né? Conteúdo que a gente está querendo. Isso, né? Então o cara não consegue. Veio o FOMO, tô perdendo alguma coisa importante, o cara nem tem repertório, nem repertório ele tem. Não pratica esporte, não vai no cinema, não vai no teatro, não tem namorada, mas ele acha que ele tá perdendo alguma coisa. Eu nunca entendia por que eu parei com isso. Por que eu assistia 4 programas ao mesmo tempo? Porque eu não posso perder, né? Agora eu tô ganhando o quê? Nada. Absolutamente eu entendi assim, porque eu fui marcar um cinema para um rapaz na saída com a T, eu virei para a T na hora que eu afastou, eu falei assim, olha, então é o seguinte, você vai botar ele sentado numa cadeira no corredor atrás, tá? Porque ele vai levantar. E vai embora. Irã, ele levantou 3 vezes e foi o quê? Saiu, fumou e voltou. E ainda fica com a síndrome das pernas nervosas, né? E assim, perdeu parte do filme, mas não tem nada a ver. Quando terminou o cinema, 2, 3 dias depois, eu fui perguntar pra ele, e aí, gostou do filme? Muito bom, a cena tal, não sei o que. Ainda teorizou o filme, saiu 3 vezes. Então, voltando, Irã, a gente está vivendo essa modernidade líquida a partir da internet, a partir das redes sociais, né? Onde houve um esvaziamento de formação egóica das pessoas, total, né? Muito. E agora, qual é o grande problema? As clínicas e uma boa parte dos terapeutas, eles não enxergam isso quando estão trabalhando com o paciente. E eu vivo já batia nessa tecla há muitos anos atrás. Gente, a gente tem que entender esse sujeito, qual é a formação, o que ele entende como cultura. E quando eu falo cultura, Irã, não é só o livro, é o que ele come, é o que ele ouve de música, o que ele conversa, você entende? A gente não está preparado para isso. Por isso que eu citei o filme e a cena emblemática do policial falando com o filho. Não estava. Você viu aqueles professores aparvalhados, acuados, sem saber o que fazer. Berrando com os alunos. É um retrato de uma clínica de recuperação. De um CT. Porque tem uma cisão entre a equipe. E eles estão dominando os alunos. Estão no jeito deles dominando. Estão dominando. E é a realidade, e é isso daqui para frente, porque está vivendo uma sociedade distópica. A gente nem precisa entrar em polêmicas, mas é uma distopia o que está acontecendo. É tão distópico que eu senti que de uns tempos para cá eu pego o celular, se eu for comer com você. E hoje, na hora do almoço, eu citei que eu olhei o celular, mas logo que eu olhei o celular no começo do almoço, eu desliguei ele e coloquei ele desligado de cabeça para baixo. Eu nem ver a imagem da tela. Porque se eu tô com outros pares, eu não vou estar conectado com uma turma toda, né? Então, se você estiver conversando comigo e você pegar o celular no meio da conversa, eu paro de falar. Na hora. Mas por que isso acontece? Neurobiologia também, Irã. É dopaminérgico. E aí eu me policiei. É o cigarro da era de Aquários. Acende. Não estou fazendo nada. Vou botar uma fase oral na boca. Isso. Você recebe lá uma dopamina, então... Conforto, né? Que gostoso. Conforto, né? Tenho que esperar na fila do banco. Tô na fila do banco. Nem tem mais fila de banco, né? Não tem. Eu tô muito velho. Mas é um bom exemplo. Tem uma turma dessa fila do supermercado. Tá. Não aguento ficar 10 minutos na fila do supermercado. Eu saco o celular. Eu tô falando de mim. Eu saco o celular do bolso e vou dar uma olhada até a fila andar. O que aconteceu no mundo que eu perdi? O que aconteceu com as pessoas? Sim, aconteceu alguma coisa importante. E aquela notícia, será que evoluiu? E aquele acidente, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu tenho uma carga de informações que me leva para o brain rot. Então, a gente estava conversando sobre isso. Jarbas trouxe 4 ou 5 grandes situações que estão acontecendo com muitas pessoas hoje em dia. O Brain Rot é uma delas, ele vai explicar, mas tem vários acontecimentos. Por favor, Jarbas. Eu vou falar o seguinte, hoje os pesquisadores eles trabalham com 5 ofensores para o nosso estresse ou ansiedade. Do nosso sistema nervoso central. Isso. O primeiro deles é o isolamento. Conhecido como cérebro. Isso, perfeito.
O primeiro deles é o isolamento social, a solidão. A gente vive uma sociedade completamente individualista, onde o cara se tranca dentro do apartamento, lá ele fica Netflix, pizza, não sei o que. E ali é o mundo dele. Ele é o mundo dele. É o centro ali. Aí ele vive isolado. Ele está suscetível a doença mental, a doenças fisiológicas, mudança molecular, câncer. Bom, enfim. Físicos, questões físicas. O segundo estressor, né, o segundo ofensor, é justamente a hiperconectividade, né? Então, são as telinhas. Tablet, celular, televisão, qualquer tipo de tela. Tá conectado. Está conectado o tempo inteiro. É um Matrix que não desliga. Não desliga nunca, é 24 horas por dia. O cara fica assistindo filme e está no celular. Certo? Terceiro, crises globais, guerra, crise econômica, falta de visão de futuro. O sujeito perde visão Uma de futuro. catástrofe eminente, vai chegar o tempo de chuva, E vai acabar a cidade. Vai acabar a cidade, vai acabar a água. Ontem mesmo o Jornal Nacional mostrou que 50% dos leitos dos rios estão secando, por exemplo, né? Depois vem o quê? Vem a crise climática, que tem a ver com a crise global, né? Que é a ansiedade climática. Que a gente aqui de São Paulo, Irã, choveu, vai acontecer o quê? Vai acabar a luz. Eu tenho um dispositivo do governo estadual me avisando que tem catástrofe eminente. Sim. Que coisa mais louca, porque é exatamente isso que o Jorge está como fazendo. se a gente vivesse na Estamos selva. aqui agora, 2 horas da tarde, vai... Cuidado ao voltar para casa, seu carro pode ser inundado, você ficar pendurado numa enchente. Isso. E por último, Dá um nível de estresse danado. é a ansiedade das minorias, racial, de gênero, de orientação Hot Brain? sexual. E o Brain Hot, ele na verdade Hot Brain, tem a ver Brain com a Hot. hiperconectividade, porque a gente está absorvendo milhões de informações numa velocidade vertiginosa que não serve para nada. Está ocupando o meu cérebro, me causa ansiedade, depressão, e me tira o TikTok. foco. TikTok, por exemplo, né? TikTok é um ótimo exemplo. Qual é o tempo máximo? Eu nem sei, alguns segundos, né? Gabriel, quanto tempo de TikTok? É o quê? 30 segundos? Não, eu sou viciado em TikTok, né? Então, o Brain Hot foi a expressão mais buscada o ano passado na enciclopédia de Oxford, né? Por quê? Porque, por exemplo, em São Paulo, acertadamente proibiram o celular dentro da sala de aula, né? Porque além do cara ficar conectado, ele vai usar a inteligência artificial. Lógico, para tudo. Para tudo, né? Então, assim, essas crianças, daqui a 2 gerações, ninguém vai pensar mais, Irã. Porque tudo é entregue pronto, ninguém vai Muito. É o que está acontecendo, assim... É assustador. É assustador. Então, assim, é o Brain Hot. Então, essa pessoa que tem o cérebro apodrecido, né, que quer dizer Brain Hot, ele vai chegar com você como usuário de substância química. Olha, eu tenho um programa que ele não precisa... A gente estava conversando aqui de um programa que a gente usa para tirar os trechos de uma entrevista. Certo. Porque se eu tiver que tirar o trecho da entrevista, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que te assistir. Verdade. Porra, cara, eu vou ter que perder um tempo te assistindo. Olha que doido, cara. Então inventaram um programa onde eu não preciso te assistir. Ela já recorta vários trechos. Aí eu vou lá, limpo, dou uma arrumada, faço uma maquiagem. Não precisa tomar banho. Cansar. Cansa, né? Então você vê que, assim, literatura, ninguém lê. Não, Edinho, para. Você perguntar para um garoto desses quem é Machado de Assis, por exemplo... Gil Vicente. Gil Vicente, acabou, não faz ideia. Assistiu, sei lá, Os Intocáveis, um clássico. Não faço vi. ideia, o que ET. é? ET, não assistiu, né? Ele só consome internet, coisas que levam nada a lugar algum. Música eu não vou nem falar, né? Não, música eu prefiro nem entrar nesse assunto, porque eu fico com raiva. Fico com raiva. Agora, quando a gente vai pro campo do teatro, aí piora. Piora muito. Piora muito. Sem conteúdo. Hoje, por exemplo, a minha mãe, que é uma atriz conhecida, com 60 e poucos anos de carreira,
As pessoas conhecem muito mais o meu filho, do Libonati, que está no meio, do que minha mãe. Né? Então, Que é uma dama do teatro. então uma pessoa com 30, 40 anos hoje... Fez história no teatro. E assim, não vai saber quem é Irene Ravache, vai saber quem é Cadu Libonati, na Malhação. E meu filho está nas redes sociais e tal. Então, banalizou muito. É isso que a nossa profissão vai chegar? Ou você acredita que agora, observando, você nunca saiu, né? Mas ficando de fora, observando nesse período e voltando agora, houve melhora em algumas coisas, Jarbas? Está falando isso aqui do teatro. Dos dois, pode falar dos dois. Cara, eu acho que não. Eu tô meio cético, Ira. Eu acho que pode melhorar, né? Por exemplo, em 2022, eu morei 6 meses na Argentina, no final da pandemia, que eu fui estudar espanhol. Cara, eu chegava na Avenida Correia... Pelo amor de Deus, é teatro pra tudo que é lá. Não, eu ficava babando, porque Dois, assim, dois. tudo com fila. Sexta, sábado, domingo, 2 funções, né? Que eles chamam a sessão, né? Todos os teatros lotados. E aí você observa a fila, tá desde o cara classe média ao imigrante venezuelano. O boliviano lá. Todo mundo vai pro teatro, tem formação de público. O nosso teatro a gente sabe que não. O nosso Tem teatro, que dar porrada pra pessoa assistir. com exceção da sua mãe, que é uma grande dama do teatro. Mas são 400 pessoas por sessão. Sim, ainda leva Entendeu? 400 pessoas, mas eu lembro de um censo que foi feito bem antes da pandemia, dava 16 espectadores por sala. 16! É ridículo. 16. Eu já tive espetáculo, Irã, imodestamente falando, com crítica da Folha de São Paulo de página inteira. Quando eu recebi meus direitos autorais, eu jantei no Planeta, acabou. Acabou. Não tinha ninguém assim. Não tinha ingresso, assim. Não tinha. Agora a gente fez aqui uma montagem de uma reforma de um estúdio. Eu fui lá do barracão do Marquinhos, na 3 de Maio, que é o cara que cenotécnico que está construindo o cenário do Wicked, Tá. no Renault. De cenário foi um absurdo, uma baba. Nem sei quanto custou a produção, mas são milhares de reais. Uma produção que é a Bruxa, que era bacana, do Mágico de Oz, e virou... E tem um filme agora? É isso. E o cenário é enorme. Então, só de gente da maquinária, na iluminação, na sonorização, só a parte técnica, não vou falar produção e elenco, é maior do que muito espectador que vai no espetáculo. Tem 35 pessoas envolvidas na cenografia e luz e som. Irã, hoje a galera... Tem esses disparates, né? Sim. Não, e hoje a galera ensaia 45 dias para ficar 15 em cartaz. E todo mundo pago, todo mundo... Eu tô com 3 peças em produção, uma em Recife e 2 aqui em São Paulo. Para quem não sabe, Jarbas, além de ser um grande psicólogo, ele é um amante da arte, a arte secular do teatro. Ele é autor, dramaturgo, escritor, e dos nossos movimentos em conjuntos é também curtir esse mesmo caminho, né? Eu trabalho nessa área faz muito tempo, não como escritor, mas só escrevi uma peça, que eu ainda e eu agora. Mas o Jarbas trabalha com o teatro, assiste e tal. Você está com 3 textos seus em produção? Quando eu falo em produção, é esperando os benditos editais, né? Então, concorre, vai esperar o edital para ter um patrocínio para colocar em execução. Isso. Esse é o processo todo cansativo. Muito, porque as pessoas quando vão assistir o espetáculo, esse espetáculo já tem uma carreira de pré-produção de 5 anos, 4 anos às vezes, né? Porque fica esperando editais, depois a produção. O cinema é assim, você viu o Walter Farley, ele falou 8 anos. 8 anos para fazer, 8 estou anos. aqui. Então assim, é muito difícil, né? Voltando agora à questão do teatro, do ator, etc. Essa geração nova, pergunta que texto do Nelson Rodrigues eles leram. Quem é Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues até hoje para mim é minha leitura de cabeceira. Quando eu quero ler um bom teatro, A Vida Como Ela É, do jornal, né? Eu pego a coletânea do Almeida Prado. É maravilhoso. Eu tenho vários livros do Nelson. Então assim, às vezes alguém me procura para pedir um texto meu. Eu quero montar, eu quero conhecer o teu texto, tal, assim. E é uma falta de educação, eu devo dizer, era gigante, assim, porque eu
me pedem muito texto. Sabe quantos retorno eu tenho? 0. A pessoa é incapaz de dar um retorno e falar assim, Não não consegui. gostei, Não consegui. não é o que eu quero agora, não consegui editar, você entende? Assim, é nesse... É marginalizada a É coisa. marginalizado, né? Porque o autor já é solitário, né? Então, assim, eu não tenho grupo, não trabalho com ninguém, eu trabalho sozinho. Então... É você e o texto. É, eu e o texto. Tem-se a ideia de quando o texto chega na mão dessas pessoas, eu não estou generalizando, mas muitas Mas diferente quando é encomendado. Você já fez texto já encomendado? fiz, quebrei a cara. Por quê? Porque não foi montado. Não, tudo bem, mas a pessoa pagou e te pediu... Pagou, não. E aí, quando o texto chega na mão de algumas pessoas, é como se tivesse brotado numa árvore, entendeu? Esquece que teve todo um trabalho do dramaturgo para elaborar, se angustiar, porque escrever um texto... E Jarbas, uma curiosidade, você se afasta para escrever? Ou não, em casa mesmo? Cara, se soubesse, eu só consigo escrever de manhã, nunca escrevi um texto à tarde ou à noite. 5 da manhã, 6. 6 da manhã, acordo, tomo um banho, tomo um café. Uma hora. Produzo até meio-dia. Aí pode esquecer que eu não escrevo mais uma vírgula. À noite, então, não escrevo nada, não consigo escrever nada. Eu só escrevo de manhã. Que legal. Eu trabalhei em algumas coisas que me permitiam escrever, inclusive, de manhã durante o trabalho, confesso. Tem o menor problema. Em relação à dependência química, saindo um pouquinho aí do teatro, eu trabalhei com ainda e agora um texto de teatro. Você conhece alguns textos relacionados à saúde mental, à loucura do ser humano. Inclusive o teu, né? Que ficou em cartaz há muito tempo. Então. E tirando um pouquinho a questão da droga, né? De ser o assunto a droga, um mito do uso e tal. Tem outras loucuras, outros transtornos e tal. Como é que está o dramaturgo para escrever sobre... Porque você fala bem da alma humana, né? Como é que está os seus personagens? Estão brotando os loucos, os incrédulos, os assassinos de famílias. Vamos escrever uma peça sobre um pai louco, uma mãe louca num dia de fúria. O texto... Tem um texto meu que foi montado pelo Renato Andrade, A Noite que Blanche Dubois Chorou Sobre Minha Pobre Alma, que é a história de uma atriz decadente. Fala devagar de novo o título, por favor. É A Noite que Blanche Dubois Chorou Sobre a Minha Pobre Alma. É uma metalinguagem com um bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams. Que é uma atriz alcoólatra, decadente, que chama um garoto de programa para passar a noite com ela. Recebeu 5 estrelas da Vejinha durante 2 anos que ficou em cartaz, né? Foi o texto meu que ficou mais tempo em cartaz. E eu falo de saúde mental. Um texto que está em produção agora é Apneia, que é um texto sobre uma mulher que está elaborando um luto patológico durante sessões de terapia. Olha que legal. Então ela dá o texto para o público, porque o público é o terapeuta. Você se baseia em seus pacientes? Muito. Junta vários? Junta tudo, a minha vida. Junta vários. Dependente químico também, né? Eu nunca, Irã, fiz uma pesquisa para escrever um texto. Eu escrevi um texto uma vez. Esse aí sou eu, né, Irã? Alguém me ligou. Já aconteceu isso contigo? Já. Pô, tu botou meu texto. Eu falei assim, mas calma, porque ninguém sabe que é você, né? Já coloquei. Mas eu e minha mãe sabemos. Na Blanche Dubois, o garoto é um alter ego meu. Entendi. Que eu coloco muito da minha infância na história dele. Entendi. Entendeu? Então, interessante isso pra caramba. É muito legal. Eu nunca fiz uma pesquisa para escrever um personagem. Eu nunca fiz uma pesquisa. Tudo é memória emotiva. Tá. Que é um caminho também. É um caminho também. Eu sou um autor intuitivo. Então, eu não estruturo. Quando eu comecei a escrever, eu roteirizava. Cena 1, cena 2, cena 3, hoje não. Começa livre. Com uma... Livre vai embora. Caminho. Sinal verde. Não querendo me comparar, tá? Mas eu uso um processo parecido com a Cecília Meirelles, né? Que é fluxo de pensamento. Pensamento vem, obviamente, com uma certa... Depois você estrutura? Depois eu estruturo. Às vezes eu começo pela cena final. Já fiz isso muito. Vem a cena final. Olha, essa cena é boa para acabar um espetáculo, né? Quem me ensinou isso foi cinema, roteiro. Eu fiz um curso com Doc Comparato.
Maravilhoso, o manual do roteiro dele é maravilhoso. Então, até depois hoje. ele lançou o livro, mas ele fez muito curso com o Milton Travesso na época. Minha mãe, vai fazer lá, vai aprender. Foi na década de 80 e ele ensinou. O roteiro você pode estruturar e você pode começar a fazer o texto, o diálogo pelo final. Sim. Pular para o meio, voltar para o início e voltar para o final e tal, porque esse processo de elaboração, você não tem muita gerência com ele. Não, ele vem e pronto. Bem, e às vezes eu escrevo texto a partir da trilha sonora que eu imagino. Eu edito com o Gabriel, tem no meio da edição, né? O Gabriel vira pra mim e fala assim, bom, então agora vamos ver. Eu falei, não, se não colocar música agora eu não consigo avançar. Isso. É sonoro, né, Gabriel? Se não colocar música eu não consigo avançar. É muito particular cada formato de desenvolvimento, de criação. Eu tenho um texto que foi montado 2 vezes pelo Alteru Gregório, não está mais entre a gente, é um grande acadêmico da Unicamp, ele montou o texto 2 vezes, com a Irene Stefânia. Lembra da Irene? Nossa. Musa do cinema novo. Eu vou te falar, eu era apaixonado por ela, ela tinha uma coisa exótica, muito legal. Montou 2 vezes, uma foi na Jardel Filho, lá no Centro Cultural, que era a verdadeira história do astronauta, seu filho Carrasco, que eu conto a história de um preso político em 3 tempos. Quando ele é preso, a mãe, perto da anistia, não encontra ele nos tempos atuais. Virou um desaparecido político, obviamente. Eu escrevi esse texto numa estrofe baseado numa estrofe de Chico Buarque, que é Um Pedaço de Mim, que é a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Eu ouvia, nunca tinha me pego eu ouvi essa música 500 vezes, só que dessa vez eu ouvi, falei, é mesmo, né? Como deve ser difícil. E quando eu li esse texto nos bastidores da Lilian Gonçalves, tinha um ciclo de leitura lá, foram algumas mulheres que eram do grupo de anistia e tal, já senhorinhas, já com 80 e poucos anos. E 2 delas vieram conversar comigo, assim, muito entusiasmadas, emotivas e tal. E eu não esqueço mais o depoimento delas. Uma falou assim, Jarbas, eu já passei muita necessidade na minha vida, mas eu nunca deixei de pagar a conta do telefone. A ideia dela é que o filho um dia vai ligar. Olha que lindo. E a outra disse que nunca mais trancou a porta pelo lado de dentro. Ela dormia com a porta destrancada, porque se o filho dela chegasse, podia entrar. Jarbas, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você está falando da sua parte de autor, dramaturgo, da área cênica, e ao mesmo tempo você é um psicólogo. As 2 coisas estão ligadas com a história. Completamente. Né? Você sabe que a psicologia vem da filosofia, que fala da história social do mundo, né? E de conceitos. A mesma coisa em relação à parte de toda essa história dessa mulher que você está contando, retratos da vida das pessoas, né? Da sua. Dentro desse conteúdo todo, você já pensou em algum momento lançar uma linha editorial a respeito de publicação de artigos, a respeito de dependência química, de material? Como é que está essa parte científica sua, misturada com a tua bagagem de vivência, de autor, de texto? Ela conflita? Ela fica bacana? Ela te impulsiona? Ou ela fala, ai que saco, eu tenho tudo isso, eu tenho até que responder essa pergunta para o Irã. Como é que está essa parte científica do Jarbas, que é concreta, que é bem racional, cartesiana, com esta parte livre e associação que você faz quando vira autor? Eu estou falando isso quando você está no setting terapêutico, conversando com a sua mulher, conversando com você no carro, dirigindo, pensando na vida. Psicologia, dramaturgia, falando a nossa linguagem, é uma comorbidade para mim, entendeu? Uma não vive sem a outra. Não tem como, né? Não tem como, né? É exemplo de vida o tempo todo. É exemplo de vida o tempo todo. Porque assim, antes de eu ser psicólogo, eu trabalhava com pesquisa de mercado, eu entrevistava pessoas. Então eu já era psicólogo, porque eu fazia pesquisas individuais que demoravam 2 horas com profissionais liberais. Trabalhei com médico, arquiteto, advogado, com todo tipo de profissional. Então eu já tinha essa escuta, né? Eu já tinha essa escuta construtiva, eu já praticava o questionamento socrático, porque você tem que aprofundar a resposta da pessoa. Questionamento socrático, para quem não sabe, é da terapia cognitivo-comportamental. Então eu já tinha isso. Quando eu fui fazer o curso da Uniad, eu me encontrei. Falei, pô, isso aqui é muito bacana. Quando me jogaram num pátio psiquiátrico com 130 pacientes, era o Hopi Hari para mim.
Olha o que esse cara tá falando. Olha o que tá Nossa, pedindo. não, era som pra todo lado, e meu ouvido ficando afinadinho, né? Porque eu fui entender o que era sintomatologia, eu fui Psicopatologia. farmacologia, sem fazer Síndromes. faculdade. Síndromes, sem fazer faculdade. Eu era aquele cara que enchia o saco do diretor clínico, mas por que esse paciente tá assim? Por que você mexeu na medicação dele? E não sei o quê, papapá. Até que eu vi o paciente no pátio, eu chamava, vem cá, mudaram tua medicação, né? Ele falou, mudaram. Eu já Já percebi. antevia o quadro. Eu já antevi o quadro, né? E aí, quando eu parei de usar, eu parei em 22 de junho de 97. Eu era coquetileno, usava cocaína e álcool ao mesmo tempo. Toda vez que eu bebia, eu tinha que usar cocaína. Como eu bebia todo dia, eu usava cocaína todo dia. Quando eu parei, a minha irmã, Jo Capuzzo, que é uma fotógrafa, ela me emprestou o Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues. Sim. Rui Guerra? Rui Castro. Rui Castro. Rui Guerra é outro. Rui Guerra é cineasta, grande cineasta. Eu fiquei apaixonado pela obra do cara, porque ele reinventa o teatro com vestido de noiva, com Zembiski dirigindo, com Santa Rosa, com aquele cenário. Ele é treta. É, treta. Comecei a ler comprei a obra dele, li todas as peças, daí comecei a comprar Plínio Marcos, comprei os Diágonos Gomes, Gil Vicente, todos os nacionais, aí fui para os americanos, franceses e cheguei nos gregos. E aí eu começo a escrever para teatro, sou autodidata, já com experiência... De leitura, pelo menos. De leitura, você entende? Quando eu trabalho com a dependência química, eu já tenho isso que você falou. Tem vários personagens? Tem vários. Não, assim, atendendo um paciente no seu consultório, vem um personagem tranquilo na tua... Nossa, vem diálogo pronto, né? Não precisa nem mexer no diálogo, é maravilhoso, né? Porque quando você coloca no palco, a pessoa ainda fala que é inverossímil. Não, mas eu também falo do ponto de vista de você falar, nossa, é igual a Debois. É igual ao cara do Beijo do Asfalto. Sim. É igual ao personagem do Bukowski. Sim, tem entendeu? isso. Então, quando eu brinquei que era uma comorbidade, porque você falou uma expressão que eu gosto muito, né? Porque o nosso trabalho, imodestamente falando, é decodificar a alma humana. É decodificar a natureza exata do ser. Isso, você tá bom hoje, você tá erudito, hein, Irã? Eu tô com um entrevistado que me puxa, né? E quebrar as crenças absolutas. Absolutas. Acabou. Meu trabalho só consiste nisso. E quanto mais você entende de pessoas, de alma, mais você vai ficar expert nisso. Então a dramaturgia e a psicologia, ou no teatro ou no meu setting terapêutico, estão juntas o tempo todo. Mas eu vou te falar uma coisa. Para quem não sabe, eu gosto de falar olhando para você, porque eu não olho para ele e fico falando dele, né? O senhor é um ótimo professor. Se você não é um bom professor do ponto de vista da paciência, didático para explicar, você é bom para falar de conceitos. Olha, isto aqui acontece por causa disso, isso aqui já acontece faz tempo por causa daquilo, outro que não sei o quê. Obviamente, você tem essa linguagem de comunicação. Dentro do Como Onde Trata, nós temos aí um trabalho de dizer como, onde vai tratar a pessoa. A ideia, a brincadeira é essa, já. E eu já estou aqui abertamente convidando as Jarbas para fazer um workshop, para fazer um curso dentro do Como Onde Trata, aqui no vídeo, no Estúdio Lins, sobre loucos personagens do teatro e a natureza exata do nosso ser. De como a gente funciona no dia a dia. Junto. Fácil. Porque eu vejo muito você exemplificando com textos, com dramaturgia, coisas que acontecem no dia a dia, Jarbas, com a gente. Com qualquer mulher, homem, independente da sua escolha de gênero, da sua escolha de vocação, de quem você quer ser. Né? Do bio, do psico, do social, do político, né? E agora eu gostaria de entrar numa área bem mais delicada. O convite está sendo feito. Quando que a gente vai falar de política e economia, Jarbas?
Temos mais quanto tempo de HD aqui no coisa? Porque vamos precisar de pelo menos mais 1 hora. Você acha que a gente tem acerto? Você acha que... Você é um cara que, por exemplo, se fosse convidado para trabalhar no governo, trabalharia? Trabalharia. E na prefeitura? Trabalharia com o Ricardo Nunes. Não exagere, tá? Trabalharia. Eu não falei que você vai trabalhar com o Ricardo Nunes. Olha como é que a pessoa é louca, né? Ele já vai no cerne da coisa. Eu posso te falar uma coisa? Ele acha que o município é o Ricardo Nunes. Se fosse, tava limpo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei em várias clínicas. Eu trabalhei em 5 pátios de psiquiatria, fora o Vila. Que é considerado um outro serviço, mas é psiquiatra. É psiquiatra. Eu tava com você lá, eu sei que você tá... Irã, eu vi equipes perversas. Ruins. Malvada. Que assim, eticamente você não ficaria ali. Denuncia. Sabe por que eu fiquei? Porque eu eu tinha certeza que eu podia ajudar muita gente ali. O paciente não podia ficar sozinho. Não podia ficar sozinho. Com essa equipe. Com essa equipe. Então assim, eu sou dramaturgo, eu sou roteirista. Quer escrever uma novelinha evangélica na Record? Pô, é o meu ofício. Eu vou escrever, não tem problema. E vai falar da alma humana também. Da alma humana também. Eu não tenho... Cheio de clichês, mas vai. Eu não sou esse cara dogmático que as pessoas pensam. Eu tenho minhas opiniões políticas, etc. Mas eu não tenho esse dogmatismo que as pessoas pensam que eu tenho, você entende? Eu sou um cara flexível. Eu consigo trabalhar com outras coisas. Se eu falo de política hoje, eu vou te dar uma resposta que eu acho que pode até encerrar a discussão. Eu sou completamente cético com a esquerda e com a direita. Não encerra a discussão, tá? Mas manda. Eu sou completamente cético com a direita e com a esquerda. Completamente cético. Porque o mundo entrou agora numa vibe muito ruim. Porque a gente está no interregno de uma velha ordem mundial para uma nova ordem mundial. A gente está tendo uma mudança geopolítica ferrenha, que vai abalar o mundo. Sai dos Estados Unidos e vai para o Oriente, China. Afunda a Europa. A gente vai ter uma quebradeira econômica gigante pela frente. Tem a crise climática aí também para ajudar bastante. Então, assim, eu sou um cético, mas uma vez eu vi o Ariano falando uma frase, o Suassuna, maravilhosa, que ele falou assim: eu sou um otimista realista. Que ele perguntava para ele se é pessimista ou se é otimista, né? Ele falou: eu sou um otimista realista. Eu sou um otimista, mas eu tô vendo que o mundo vai demorar para fazer uma curva decente, melhor. Que nem o outro falou: eu sou um comunista, mas eu fiquei adulto. Isso. Ou seja, a minha cabeça é socialista. Sim. A minha cabeça é para dividir todos iguais, mas eu fiquei adulto, né? Sim, não vai ter como, né? Porque assim, entrando um pouquinho mais, a gente não tem mais esquerda no país. Acabou faz tempo, né? O que a gente tem é um monte de gente ajustada falando de pautas identitárias. Ponto, acabou, né? A gente perdeu o contato com a classe trabalhadora. Não adianta você falar de CLT pro garoto da quebrada, ele quer ser influencer. Não adianta você falar de socialismo com um cara que vai lá falar de socialismo, que não sei o quê, e aí quando vai embora sai com o motorista no carro de 250 mil. Pois é. Entendeu? O Pablo Marçal, você viu o que ele teve de votação na Quantas periferia? Pessoas acreditam naquilo que ele fala? Sim, mas por quê? Porque as pessoas, veja bem, você falar pro moleque hoje: olha, você vai ter um emprego, você vai ganhar um salário mínimo. Se fizer um corte no vídeo. E você vai demorar 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar, ele vai falar: não quero. Tem um movimento que é aqui do Brasil que chama demissão voluntária, que é mais ou menos como a Sociedade do Cansaço, do Bill Hahn, que é lá na Alemanha. É a Sociedade do Cansaço, que são pessoas que não querem mais vestir a camisa da empresa, não quer trabalhar 15 horas. Deu 6 horas da tarde, eu quero ir embora, amigo, eu não vou fazer hora extra. E se você não me mandar embora, eu peço a conta. Aqui a geração Zoomer, a geração Z, fez a demissão voluntária, ou seja, não tem essa que nem quando a gente trabalhava, Ivan, você ia montar um cenário, você ia montar a tua luz. Eu sei que você chegava até de manhã para montar a tua luz. Ia embora até o final. Ia embora até o final. Hoje não. O cara 6 horas levanta e eu vou embora. Tchau. Por quê?
eu até entendo sociologicamente falando. Que mundo ele está Que deixando? representa isso? Que mundo ele está deixando para essa galera? Sem envolvimento. Sem envolvimento, natureza finda, né? Acabou a natureza. Isso é Porque, problema assim, seu, não me interessa. às vezes eu falo dessa crise do capitalismo que está acontecendo, eu não sou comunista, mas é uma crise do capitalismo, talvez a derradeira. Por que ela é a derradeira? Porque está acontecendo um fato inédito. Nunca aconteceu na história do capitalismo desde a Revolução Industrial. É o fim dos recursos naturais. Acabou. Acabou a água, acabou Fóssil. acabou tudo, você entende? Então, assim, da onde vai tirar dinheiro? Por isso que hoje a gente tem a escravidão moderna, que é a uberização do trabalho. Então eu vou pagar a merreca da merreca da merreca, porque é daí que eu vou tirar algum lucro. Como diria Marx, ninguém se assustem, por favor, não sou comunista, é a mais-valia no talo. É. É a mais-valia no talo. Então, borrada. assim, por que esse garoto vai se matar de trabalhar? Que nem a gente se matava. Não vai, cara. E eu vou tirar a razão dele? Não vai. Então é isso que está acontecendo politicamente. Eu acho que mais do que uma crise política, a gente está vivendo uma crise humanitária, que vai para além da política, você entende? Porque hoje não se faz mais política. Eu e você, Ira, a gente conheceu gente de direita como o ACM, né? Toninho Malvadeza, José Sarney, até aquele economista, o Roberto Campos, Mário Henrique Simons, que a gente, Delfim Neto, que a gente parava para ler um artigo do cara, porque o cara era de direita, mas era acadêmico. Simons, sim. Mário Henrique Simons, então, mas o cara era acadêmico. Celso Furtado, né? Como a gente lia o Pasquim, como a gente lia coisas da esquerda. Então tinha conteúdo. Hoje você vê o debate... Lia Torquato Neto, lia uma opção de coisa. E hoje você vê o debate na política, é uma discussão no pé sujo. Não, é vergonhoso. É vergonhoso, tanto da esquerda como da direita. Vergonhoso. Como da esquerda como da direita, é vergonhoso. Agora, se você tivesse de vermelho aqui agora no programa, ia ficar feio, né? Ia ficar feio. É, porque realmente, claramente, se você tivesse de azul também, né? É, porque você ia ser da outra fase. Tá muito baixo o nível. Tá muito baixo o nível, por isso que o meu ceticismo, né? Então eu tô trabalhando para cuidar da minha saúde mental, da minha qualidade de vida, para eu ter suportabilidade para o que vai vir pela frente. E tô voltando para a dependência química. Então, por favor, Jarbas, meu querido, eu precisaria de pelo menos mais uma hora, porque eu ia entrar na parte política e econômica, mas isso é uma outra volta, que eu queria falar de políticas públicas, que eu gosto, que eu sei a respeito da dependência química, sobre internação voluntária e involuntária, e você está devendo aqui ao vivo, pode falar mais uma visita para a gente falar sobre isso. Posso deixar uma última declaração, já que você tocou? Eu queria, Jarbas, te perguntar como que você vê a política pública hoje de saúde mental dentro da nossa vida? Olha, completamente largada, né? Pode falar. As políticas públicas, de uma forma geral no Brasil, elas não têm continuidade. Especificamente de saúde. Especificamente de saúde. E se falar de dependência química, não tem patrono, né? Então você tem patrono para o Hospital do Câncer, você tem patrono para o síndrome de Down, você tem patrono para um monte de doenças. Para dependência química, você não tem patrono. Ninguém quer se associar ao assunto dependência química, né? E assim, né, eu queria falar uma última coisa que eu sei que é polêmica, mas eu nunca abri mão de dar minha opinião sobre isso, né? Que é a respeito da internação involuntária, né? Eu sou um cara completamente a favor da internação involuntária, porque hoje a gente está lidando com substâncias que acabam com o direito de escolha desse paciente, porque afeta o sistema de recompensa cerebral dele. O sistema pré-frontal aqui da frente, que é decisões de médio a longo prazo, ou seja, decisões saudáveis, acaba. E se você não internar ele involuntariamente, você não vai dar uma segunda chance de vida para esse sujeito. É um ato de amor. Internação involuntária é um ato de amor. Tem um amigo meu que fala que internação involuntária é para aquelas pessoas que perderam totalmente a autocrítica.
Então não estão mais tendo condições de poder fazer uma escolha vou repetir, minimamente sadia para ela. Sim. O que é sadio, Irã? Aquela que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa tá com uma cara boa. Você não precisa ser um gênio científico para decidir o que é sadio. Olha, tá com uma cara legal. Olha, tá bem. Né? Ele consegue escutar uma frase, manter o assunto e terminar a frase. Ele consegue não destruir a família. Ele consegue não destruir a vida dele. Então a internação contra a vontade ou a revelia do ponto de vista se não quero ir, quando num consenso de um grupo, salva vidas e depois fornece essa pessoa, tipo, devolver o Irã pro Irã. A gente falava isso, lembra já? Sim. Vamos devolver fulano para fulano? Sim, perfeitamente. É isso então, mesmo. assim, eu acredito muito em qualquer tipo de modelo de internação dentro da lei, respeitando os direitos individuais de cada ser humano. Trabalho humanizado, né? Não, humanizado, profissional e ético. Para que você dê acesso a essa pessoa ter saúde. Porque não é todo mundo que sabe o que é saúde. Não é todo mundo sabe o que é relacionamento e empatia. Aqui no Brasil tem dois problemas, né? Não sei como é lá fora. As pessoas não sabem o que é dependência química e não sabem o que é um bom tratamento para dependência química. Aí danou-se, né? Danou-se tudo. Isso vale mais uma vinda sua ao programa. Vem a hora que você... Jarbas. Foi uma honra imensa, prazer. E o workshop a gente vai fazer. Vamos fazer. Texto e loucura. Vamos fazer, texto e loucura. Você assistiu mais um programa do Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache, tive aqui como convidado Jarbas Capuz. Tá aí, Jarbas. Obrigado. Casa é sua, venha sempre. Fica com a gente e procure nas redes sociais. Um abraço. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim Gosta Muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim Gosta Muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache.